Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui trazendo mais uma aula de biologia. Na nossa aula de biologia de hoje vai ser uma revisão a respeito da nossa avaliação mensal, tá? Então a gente vai rever alguns pontos, né, que a professora Camila e o professor já trabalhou durante o segundo bimestre, que vai contribuir aí para vocês realizar essa prova mensal, beleza? Então vamos lá para a nossa revisão. Bom, dando início lá então, né, ao apostila número 2, né, início do segundo bimestre, a gente vai falar a respeito do sistema respiratório, né? Então, é um sistema ali composto por vários órgãos, né, do nosso corpo, que vai fazer, então, ele é responsável pela troca gasosa que acontece lá nos pulmões, né? Então, todo aquele gás carbônico que foi utilizado pelas nossas células vai ser trocado por gás oxigênio. Onde acontece isso? Dentro dos nossos pulmões. Para ser mais específico, dentro de um local chamado alvéolo, tá? Onde as nossas artérias pulmonares vão levar esse sangue rico em gás carbônico até o pulmão e vai voltar pelas veias pulmonares um sangue rico em oxigênio, tá? E depois vai ser espalhado pelo nosso corpo através das artérias, tá? E vai voltar na forma de veia lá no nosso átrio direito, tá? Mas isso aqui é só uma forma simples, né, de exemplificar a nossa pequena e grande circulação, que são as duas formas com que o nosso sangue circula pelo nosso corpo. Pequena circulação entre o coração e o pulmão. Grande circulação entre o coração e o restante do nosso organismo. Beleza? Bom, então vamos entender um pouquinho a respeito desse sistema respiratório, né? Como que ele funciona, quais são os órgãos que compõem o nosso sistema respiratório, qual a principal função dele, né? Quais são essas características desse nosso sistema. Tá? Então aqui a apostila lá propôs para vocês fazerem um modelo para estudar então o sistema respiratório, né? Para ficar observando o que está acontecendo lá com o movimento da bexiga em relação à pressão interna e pressão externa, tá? Então, basicamente, esse sistema, o que que é? Tá? Para quem fez em casa, não sei se a professora Camila sugeriu isso, mas, basicamente, é um sistema de pressão positiva e pressão negativa, tá? Onde vocês vão colocar uma bexiga para o lado de dentro de uma garrafa, vedar ela, colocar uma caneta e colocar uma outra bexiga para fazer o papel de um músculo que a gente tem dentro do nosso corpo, chamado diafragma, tá? O que acontece? Quando a gente puxa a bexiga, tá? Ele vai fazer com que a pressão interna diminua, tá? E, consequentemente, essa pressão diminuindo, eu vou fazer com que o ar entre para dentro do meu corpo, para dentro do meu pulmão, tá? Então, toda vez que eu diminuo a pressão interna lá dos meus pulmões através do músculo diafragma, tá? O ar ele vai entrar pelas cavidades, ou pela narina, ou pela minha boca, tá? E ali a gente vai fazer, então, a troca gasosa. Vai entrar o ar e depois eu aumento a pressão, né, interna para fazer com que o ar saia e aí eu vou ter as trocas gasosas. Ah, então, professor, não é eu que faço o ar entrar? Não, é através da pressão, diferença de pressão, tá, pessoal? Se a gente não sente, por exemplo, pessoas que sofrem algum tipo de trauma, né? Ou pessoas que acabam tendo perfuração na caixa torácica, tá? Ele não consegue fazer essa troca gasosa. Por quê? Porque aconteceu ali algum tipo de vazamento dessa pressão. Imaginem lá que, por exemplo, aquele sistema que vocês fizeram com a garrafa PET tivesse um furo e entrar por um outro lugar que não fosse a cavidade nasal ou oral esse ar, consequentemente, os pulmões não iriam conseguir se encher de ar porque ali dentro ia ter uma pressão igual à pressão externa. Tá? Então, basicamente, esse sisteminha, né, que a apostila está trazendo para a gente aqui, é um sistema onde a gente vai fazer essa diferenciação de pressão interna da pressão interna. A gente vai ver a bexiga enchendo como se os nossos pulmões
estivessem enchendo. Tá? Bom, e depois a apostila traz para a gente aqui um segundo experimento, né? Falando a respeito dos processos respiratórios, como que a gente pode sentir, né? Então, é uma posição confortável, e com os olhos fechados, inspire e expire vagarosamente. Enquanto faz isso, vai explorando o tronco com as mãos passando pelo pescoço, ombros laterais e pela barriga, tá? Então, quando a gente inspira e expira, a gente vai sentindo que algumas partes do nosso corpo acabam se movimentando durante esse processo de inspiração e expiração, tá? Então, analise a figura a seguir. Então, aqui a gente vai ter o quê? O osso externo, que é esse osso que começa aqui no final da nossa garganta, tá? E vai até o início das costelas, das costelas, tá? Que a gente fala de costelas falsas, que é aqui nessa parte do vômer, tá? Que é um osso também, ele fica bem aqui. Nessa parte aqui a gente tem o osso externo. Lateralmente ao osso externo eu tenho as minhas costelas, tá? E entre uma costela e outra eu vou ter os músculos intercostais, tá? E por que eu estou falando dos músculos intercostais? Porque eles são essenciais durante o processo de respiração, tá? Então, por exemplo, quando eu estou respirando, muita gente gosta de falar que é somente o músculo diafragma que faz esse processo de respiração. Mas na verdade não, tá? Na verdade a gente vai ter o músculo externo e os músculos intercostais trabalhando, tá? Para que eu consiga fazer um processo de inspiração e expiração, que na verdade é ventilação respiratória, tá? Esse processo. Tá? Então, continue o exercício agora de olhos abertos, observando os movimentos que ocorrem com seus colegas. Ao escrever, descreva o máximo de detalhes, movimentos e alterações que você percebeu durante os movimentos respiratórios. Você terá chance de confrontar essas observações com as explicações do texto mais adiante. Tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de ventilação pulmonar ou ventilação respiratória, né? Então, costumamos nos referir à respiração como entrada, inspiração, e saída por expiração do ar dos pulmões. Do ponto de vista coloquial, essa definição está correta, mas tecnicamente esses movimentos são conhecidos como ventilação pulmonar, tá? Tanto o processo de inspiração quanto o processo de expiração, tá? Ambos são conhecidos como processo de ventilação pulmonar. Os movimentos da ventilação envolvem contração de alguns músculos peitorais, dos músculos intercostais e de músculos horizontal que divide o tórax do abdômen e o diafragma. Tá? Então são vários grupos de músculos que estão trabalhando para que minha caixa torácica aumente de tamanho, ó, diminua de tamanho, tá? Então contraem para eu fazer o quê? Aumentar o tamanho da caixa torácica, tá? E relaxam para eles fazerem então a diminuição da minha caixa torácica, tá? Então, durante aqueles processos de contração dos músculos e relaxamento dos músculos, eu estou aumentando e diminuindo o tamanho da minha caixa torácica. Além desses músculos peitorais, além do músculo peitoral, os músculos intercostais, tá? E outros músculos, eu tenho o músculo diafragma, que ele é considerado o principal, mas não é o único a fazer isso, tá? Então não confunda principal músculo com único músculo a realizar o processo de respiração, a realizar o processo de ventilação pulmonar. Beleza? Então, músculo, diafragma, processo de respiração, ó. Inspiração, expiração, tá? Então, é o processo de ventilação pulmonar que está acontecendo. Então, inspiração, né? Agora a gente vai falar agora separado os processos de ventilação pulmonar. Primeiro inspiração, depois a gente vai falar do processo de expiração. O que acontece no processo de inspiração? Então eu vou ter a contração dos músculos pulmonares, tá? O diafragma se contrai e baixa. Com isso, a caixa torácica, a região interna, delimitada pelas costelas, o externo e o diafragma, tem seu volume aumentado, tá? Então, toda vez que os meus músculos, tá? Contração dos músculos peitorais, tá?
músculos intercostais também se contraem. Então, aqui a gente vai ter na inspiração a contração dos músculos. Tá? E aí eu vou ter a entrada do ar, através da onde? Das fossas nasais, vai passar pela minha faringe, depois ela vai entrar em contato com a minha laringe, tá? Da laringe ela vai para a minha traqueia, da minha traqueia para os meus brônquios, dos brônquios para os bronquíolos e depois até os alvéolos, tá? Então, basicamente é esse o caminho que o nosso ar percorre durante o processo de inspiração. Mas já a gente vai falar mais a respeito disso, tá? Então, inspiração, contração de todos os músculos que participam do processo de ventilação pulmonar. Contração do músculo peitoral, contração dos intercostais e contração do músculo diafragma. Por que que acontece essa contração, professor? Para aumentar o tamanho da minha caixa torácica e diminuir a pressão interna, tá? Se diminui a pressão interna, o que que acontece com o ar que está aqui fora? Quer entrar, tá? Sempre no ambiente que a gente vive, os gases, a água, tudo isso, ele tende a equilibrar, tá, uma situação. Quando a gente tem uma pressão menor em algum lugar, que acontece com aquele lugar, ele vai ser preenchido por um outro tipo de substância, beleza? Então, por exemplo, diminui a pressão aqui dentro do meu pulmão. O que acontece com o ar que está aqui fora? Entra. Quando eu vou fazer o processo de expiração, que eu vou relaxar os meus músculos, tá? Eu vou aumentar minha pressão interna. O que acontece com a pressão externa? Ela fica menor do que a pressão interna. E aí, todo aquele gás que está no meu pulmão, contendo gás carbônico e outros gases, né, como nitrogênio, ele vai para fora do meu corpo. Beleza? Então, ó, vamos lá. Durante o processo de inspiração, a pressão interna da caixa torácica é menor que a pressão externa, pressão atmosférica. E o ar pode entrar expandindo os pulmões. Pode parecer incrível, mas a entrada do ar se dá pelas diferenças de pressões interna do pulmão e externa atmosférica. Processo de expiração, né? Então, as três musculaturas peitoral, intercostal e diafragma relaxam. Tá? Então, aqui não vai ter contração. E com isso, o que acontece com a minha caixa torácica? Ela vai diminuir de tamanho. Tá? Então, aqui a gente tem um raio-x, né, de uma caixa torácica em movimento de expiração. E aqui a gente tem uma caixa torácica em movimento de expiração. Veja aqui, ó, tá? E também na apostila de vocês, que os espaços entre um osso e outro é bem maior do que nessa de baixo. E o volume ocupado pelo pulmão também é bem maior na primeira do que na segunda. Tá? Por quê? Porque aqui eu estou expirando e aqui eu estou inspirando o ar. Tá? Então, na expiração, a pressão interna é maior que a pressão externa da atmosfera e o volume da caixa torácica diminui, causando a saída do ar. Então, o que está aqui dentro vai sair. Por quê? A pressão aqui está maior do que aqui fora. Consequentemente, o ar vai para fora. Tá? Esse processo a gente vai fazendo naturalmente ao decorrer do dia. A não ser uma coisa, vou lembrar vocês agora. Vocês lembraram do processo de respiração, você não controla mais. Tá? É simples. Quando eu estou dormindo eu não lembro, ou quando eu estou conversando, ou fazendo alguma atividade diária, a gente não lembra de estar respirando. Por quê? Porque é uma coisa normal para a gente. Só que a partir do momento que você fala, nossa, eu estou respirando, ou alguém te lembra, você não está respirando, ou você está respirando, você já começa a controlar, você começa a perceber que você está inspirando, e aí você começa a controlar esse tipo de processo. Tá? E aí quando você esquece, a respiração volta a ser uma coisa comum, tá, do nosso corpo realizar. Beleza? E agora a gente vai para as vias respiratórias, né? Então aqui a gente vai ter a nossa cavidade nasal, né? Então aqui a gente vai falar um pouco a respeito do caminho que o ar adentra o nosso organismo, né? Então ele entra pela cavidade nasal, passa pela faringe, tá? Que é uma região comum tanto para o sistema respiratório quanto para o digestório. Então alimento e ar passam pela faringe, tá? Mas depois eles acabam se separando, tá? Aqui na região da epiglote, por isso que a gente tem a epiglote. Para que serve a epiglote? Ela serve para fechar a nossa laringe. Quando a gente bebe alguma coisa ou come alguma coisa, a epiglote ela serve como uma tampa, tá?
que ela fecha esse canal. E aí o alimento e a água que a gente está bebendo, né, passa pela epiglote e vai pelo nosso esôfago, tá? Então aqui nessa região, tá, a gente vai ter ali dois canais, a laringe e o esôfago. O esôfago é um canal do sistema digestório, tá? O esôfago vai levar até o estômago. E a laringe é um canal do nosso sistema respiratório, vai levar até os pulmões. Esse aqui é o que interessa para a gente. Então ele passa aqui pela faringe, da faringe ele vai entrar pela laringe, tá? Passando pela epiglote primeiro, né? Depois pela laringe. Da laringe ele vai entrar na traqueia, da traqueia para o brônquio, tá? A gente vai ter os brônquios aqui. Dos brônquios vai ser ramificado vários bronquíolos, tá? E aí os bronquíolos eles vão se ramificando, até chegarem aos alvéolos pulmonares. E lá no alvéolo pulmonar que acontece toda a mágica da respiração, tá? Lá é que o ar que a gente acabou de inspirar vai entrar em contato com pequenas veias, tá? Pequenas arteríolas chamadas de capilares, tá? São pequenos caninhos, tá? Aonde o nosso sangue está passando. Então o sangue ele vai vir como sangue venoso, né? Ele vai chegar até o nosso sangue, até o nosso alvéolo, tá? Na forma de capilar. E nesses capilares aqui vai acontecer o quê? Ele vai liberar o gás carbônico para dentro do alvéolo e vai absorver o gás oxigênio, tá? E aí ele vai retornar lá para o coração, e o coração vai bombear esse sangue rico em oxigênio para outras regiões do nosso corpo, beleza? Então, o caminho aqui do nosso ar, tranquilo para vocês, né? Depois a gente vai ter vários outros sistemas respiratórios, né? Através de brânquias, peles e traqueias, que os animais acabam fazendo, né? Inclusive os peixes, tem uma respiração branquial, aonde essa troca gasosa acontece dentro da água, tá? Então na água tem o gás carbônico dissolvido, mas esse gás carbônico dissolvido, o gás carbônico dissolvido juntamente com o oxigênio, ele vai estar dissolvido na água. Então, o sistema de respiração dos peixes são através de brânquias, tá? Que ficam nas suas guelras, aonde a água rica em oxigênio passa por ela, tá? E ela absorve esse oxigênio e acaba liberando o gás carbônico, tá? Os filamentos aqui, onde a água passa, ele entra em contato com o oxigênio, libera o gás carbônico e assim por diante, tá? Ah, professor, mas se ele consegue respirar embaixo d'água, e por que ele não consegue respirar, então, fora da água, né? Tá vendo esses filamentos que a gente está observando aqui, que ele fez um aumento para a gente? Esses filamentos dentro das suas brânquias, tá? Quando ele entra em contato com o ar, eles se fecham. Consequentemente, a quantidade de ar que está passando ali, ela é bem pouca, tá? Então ele foi desenvolvido para quê? Para respirar embaixo d'água. Se for no ar, que a quantidade de oxigênio é bem maior do que na água, ele não consegue. Por quê? Os filamentos se fecham e aí ele não consegue fazer essa troca gasosa, tá? Não sei se vocês têm contato direto, mas quando vocês verem um peixe vivo ainda, tá? Ou fresco, dá uma olhada na sua guelra, tá? Aqui que fica nas suas brânquias, tá? Aqui na guelra dele, onde fica as brânquias, que é bem vermelho, tá? Por quê? Porque ali a gente vai ter uma vascularização muito alta, uma quantidade de capilares e de vasos sanguíneos muito grande, porque está acontecendo troca gasosa. E aí, ali, o que acontece? Ali a gente vai ter esses filamentos, dá para ver a olho nu, tá? Se vocês passam na água, ele vai ficar mais solto. Quando ele fica sem água, que ele vai secando, ele vai ficando um preso um no outro, tá? E aí vai diminuindo a quantidade de oxigênio que ele está absorvendo naquele momento. Por isso que ele precisa da água para respirar. Ah, professor, mas um dia eu deixei o peixe dentro do aquário e mesmo assim ele morreu sem ar. O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, tá, pessoal? Quando a gente tem peixe no aquário, a gente precisa ter uma bomba de oxigênio para esse peixe, para que a água fique ali girando, tá?
e fique soltando aquelas bolinhas. Aquelas bolinhas, ela é responsável por levar o oxigênio até a água, fazer com que a água fique rica em oxigênio, tá? Às vezes, somente a água parada, ela não tem aquela troca de oxigênio e gás carbônico como deveria ter, tá? Por exemplo, um peixe pequeno até que funciona, tá? O pessoal não tem aqueles beta. Mas se for colocar um ou mais, né, se o beta acaba crescendo, ou se tem mais de 2 peixes pequenos, já fica pouco oxigênio para eles. E aí você tem que colocar um sistema de bombinha para ela bater a água e oxigenar essa água para que tenha oxigênio suficiente para eles conseguirem respirar. Como que eu sei disso, professor, que está sem ar a água? Geralmente os peixes sobem e fica com a boquinha bem na superfície da água, tentando puxar o ar, tá? Aí a gente consegue perceber que eles não estão conseguindo respirar, tá? Bem nessa hora aí, que eles não, na hora que eles estão lá em cima, que eles estão com a boquinha mexendo, pode saber que é porque está com pouco oxigênio no aquário. A gente também tem um outro sistema que é a respiração cutânea, tá? Que acontece principalmente em anfíbios, tá? Onde os vasos sanguíneos capilares ficam próximos à pele e ali vai acontecer trocas gasosas, tá? Mas isso não indica que o quê? Que esses animais também não tenham respiração pulmonar. Lógico, a respiração cutânea ajuda esses animais, mas a respiração pulmonar também está presente, tá? E depois, em outros insetos, tá? A gente vai ter a respiração traqueal, que as traqueias ficam em regiões externas do corpo, né, recebendo esses gases e levando diretamente até os vasos sanguíneos, tá? Geralmente, esses animais eles têm sistema circulatório aberto, tá? O que facilita esse tipo de respiração. Como assim, professor? Eles não têm um sistema circulatório fechado igual o nosso, tá? O nosso sangue, se ele cair dentro de alguma cavidade, tá alguma coisa errada, tá tendo algum tipo de hemorragia. Já nos insetos, tá? Esse sangue ele cai dentro das cavidades e retorna ao coração dele, tá? Isso é conhecido como sistema respiratório aberto, tá? Ele tem um coração, sim, tá? Que vai bombear esse sangue, mas ele não é fechado como o nosso, tá? Ele não fica nesse ciclo. Ele cai dentro da cavidade do abdômen e vai retornando, tá? Aos poucos, conforme esse animal ele se movimenta. Tá? Por isso que a gente não tem insetos em tamanho muito grandes, como a gente tem em outros animais de sistema circulatório fechado, como os mamíferos, por exemplo, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. E o sistema de traqueia, respiratório de traqueia, é um sistema onde a gente consegue ter essa troca gasosa, né? Onde esses animais não têm esse sistema circulatório fechado. Beleza? Respiração celular, né? Acontece através da célula, onde a gente vai fazer a troca de gás carbônico com o oxigênio, através dos capilares, né? E agora, lá no módulo 7, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular, tá? Mais especificamente, é o sistema circulatório, tá? Como que acontece esse processo? Então, como já discutimos, o corpo humano é formado por sistemas que estão interagindo e seu estudo é feito separadamente apenas por uma facilidade didática. Nessas aulas, você vai verificar a circulação, como a circulação integra esses sistemas. Para dar início ao nosso estudo sobre o sistema cardiovascular, vamos voltar a 2 momentos anteriores do nosso trabalho. As principais alterações durante as atividades físicas, propostas no módulo 1, e o fenômeno da absorção, estudado no módulo 5. O que será que eles têm em comum? Nos próximos 2 módulos procuraremos responder essa pergunta, tá? Integração entre sistemas. Então aqui, ó, você já conhece o esquema básico. Ele foi estudado no módulo 5, caderno 1, com o objetivo de discutir a absorção de nutrientes. Localize os detalhes das vilosidades, identifique artérias em vermelhos e veias em azul. Essas estruturas são pequenos tubos onde o sangue circula, ligando artérias e veias. Existem tubos ainda mais finos, os capilares. Tá? Então, entre uma artéria e uma veia, a gente vai ter os capilares, que são tubos muito pequenos a nível de célula.
eles vão passar ali próximo à célula, tá? E aqui a gente vai ter o sistema circulatório interagindo com, por exemplo, o nosso sistema digestório, onde a gente vai fazer a absorção de nutrientes. Então, a gente vai ter células especializadas nesse processo, né? Onde a gente vai ter as vilosidades e as microvilosidades, que vai fazer, então, aumentar essa área de contato com o alimento, fazendo com que esse alimento ele seja absorvido de uma maneira mais concreta, né? Com a menor eficiência de absorção desses nutrientes. Caminhos do sangue, né? Então, os vasos sanguíneos, o coração e o sangue que circulam no interior deles compõem o sistema cardiovascular. O coração e o sangue serão estudados nos próximos módulos, tá? Então, aqui a gente vai ter os locais aonde o nosso sangue percorre. E aonde ele percorre? Ele percorre basicamente dentro de veias, artérias, coração e pulmão. E também nos capilares, tá? Levando nutrientes e extraindo nutrientes aonde é necessário, tá? Então, ó, o sangue que sai do coração provoca uma distensão da artéria que volta a se contrair, juntando ligeiramente a impulsionar o sangue. Essa distensão, contração sentida em algumas regiões do corpo, é chamada de pulsação ou pulso. Logo, o vaso que você pressionou para medir seu pulso foi uma artéria quando determinou a sua frequência cardíaca no começo do ano. A musculatura lisa, encontrada nas artérias, nas veias, também existe, mas é uma camada mais fina, que está relacionada com as contrações musculares não voluntárias que acontecem independentemente da nossa vontade. É o mesmo tipo de musculatura responsável pelos movimentos peristálticos do sistema digestório, tá? Então, a gente vai ter um tipo de musculatura, né, que é responsável pela contração involuntária, que é um músculo liso, tá, do nosso organismo. E durante esses processos de contração involuntária, a gente tem uma coisa chamada pressão arterial, tá? E ela varia muito em relação às nossas atividades diárias. Por exemplo, quando você está fazendo algum tipo de atividade diária, ou quando você está fazendo alguma coisa, essa pulsação, né, essa pressão sanguínea, ela pode aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade do meu corpo. Quem vai fazer essa diminuição ou aumento dessa pressão sanguínea são os vasos arteriais, juntamente com a contração desses músculos lisos, tá? Vamos estudar um pouquinho, então, as veias, né? Então, as veias, tá? A gente vai ter uma coisa chamada válvulas, tá? Nessas válvulas, elas fazem a principal coisa, que é o quê? Segurar para que o sangue não volte. Por que isso, professor? Porque a pressão sanguínea que a gente tem dentro dos vasos das veias, tá? Das nossas veias, ela é muito menor do que a pressão sanguínea que a gente tem numa artéria. Inclusive, para quem já assistiu algum filme que o pessoal corta alguma artéria, né, que sofreu algum acidente, você vê aquele sangue esguichando, que lá, na verdade, que acabou de acontecer foi que o acidente que aconteceu ali, a fratura, acabou rompendo uma artéria. Por que você disse? Porque uma artéria, ela joga o sangue longe. Já uma veia não faz isso. Por quê? Porque a pressão sanguínea dentro de uma veia, ela é muito pequena. Inclusive, a gente vai ter as válvulas, tá, dentro das veias, que vai fazer o quê? Com que os movimentos do meu músculo vai fazendo com que o sangue volte ao meu coração, tá? E esse sangue, por ser então uma pressão muito pequena, ele pode voltar. E para que isso não aconteça, a gente vai ter essas válvulas, que na hora que elas estão subindo, tá? Na hora que o sangue parar ali, que não tiver mais nenhum tipo de movimentação muscular e ele quiser voltar, essas válvulas se fechem e não deixa o sangue voltar, tá? Tem uma válvula que a gente tem bem nessa região do braço aqui. No vídeo eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas uma pessoa que tem essa veia braquial aqui, que é mais à mostra, dá para fazer o sentido contrário dela, tá? Espremendo ela contra o corpo, a gente consegue ver duas bolinhas, tá? Onde ela se divide aqui nessa porção da mão, que vai ser a porção anterior e posterior da mão, que a gente vai ter a veia da região anterior e a veia
da região anterior da mão. Então aqui ela se divide em duas, né? Bem aqui nessa região. E nessa divisão em duas, a gente vai ter uma válvula, tá? E a gente consegue observar a formação de duas bolinhas nessas válvulas. Por quê? Eu fui voltando o meu sangue, voltando, e aí o que acontece? Ó, acho que aqui não vai dar para ver, mas tem uma bolinha formando ali no meu braço, ó. Olha lá, formou. Não dá para fazer, mas para quem tem as veias à mostra, dá para ver tranquilo essas duas bolinhas. Então essas duas bolinhas que se formam, né, quando a gente volta o sangue, na verdade são válvulas que a gente tem ali, tá? E que não vão deixar o sangue voltar, tá, em direção a essa região da onde ele está vindo. Por quê? Porque essas válvulas se fecham e não vai deixar esse sangue voltar através desse processo. Beleza? Pequena e grande circulação, né? Então a gente vai ter esses dois sistemas, né? Pequena circulação vai ser entre o nosso pulmão e coração, e grande circulação entre o nosso corpo, tá? E o coração. Então o sistema cardiovascular humano apresenta dois caminhos. Acompanhe a explicação da figura a seguir, tá? Então, o sangue rico em gás carbônico trazido pelos tecidos chega ao lado direito do coração através de uma grande veia, conhecida como veia cava. Tá? Com as contrações do coração, o sangue é enviado para os pulmões, onde ocorre a hematose, troca de gases, o gás carbônico é eliminado no sangue e o gás oxigênio é absorvido do ar inspirado. O sangue, agora rico em oxigênio, retorna para o lado esquerdo do coração. Essa circulação é conhecida como circulação pulmonar, ou circulação, ou pequena circulação. Tá? Então, é a circulação entre o meu coração e o pulmão, que é basicamente entre o átrio direito, recebendo esse sangue rico em gás carbônico, e o ventrículo direito, liberando esse gás rico em gás carbônico até os meus pulmões. E de lá dos meus pulmões, ele retorna até o meu átrio esquerdo, aonde ele vai descer até o meu ventrículo esquerdo e depois vai ser distribuído para o restante do meu corpo. Tá? Então, o sangue agora rico em oxigênio retorna para o lado esquerdo do coração. Essa circulação é conhecida como circulação pulmonar ou pequena circulação, como eu falei para vocês. Do lado esquerdo do coração, o sangue rico em oxigênio será enviado para o resto do corpo. Esse gás será retirado do sangue aos poucos para ser usado na produção de energia nas células. E o gás carbônico produzido nos tecidos será lançado na corrente sanguínea, retornando para o lado direito do coração. Essa circulação é conhecida como circulação grande ou circulação sistêmica. Tá? Procure identificar cada um desses trajetos e a dupla passagem do sangue pelo coração na figura acima. Como o sangue circula por dentro dos vasos e passa duas vezes pelo coração, nosso sistema cardiovascular é classificado como fechado e duplo. Tá? Fechado por quê? Porque ele é um sistema fechado, né? Ele não vai cair dentro das cavidades aqui. Ele vai e volta através de tubos, denominados de veias e artérias. Tá? E é duplo porque a gente vai ter o sistema indo em direção aos pulmões, tá? E o outro indo em direção ao nosso corpo. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do coração. Né? Então, aqui no início da apostila, ele traz para a gente um simples exemplo, né? Falando do coração, que ele bate, né? Então, batendo por dentro do peito. Então, o coração está localizado entre os dois pulmões, tá? Deslocado para o lado esquerdo, e tem um tamanho aproximadamente de uma mão fechada, e é envolto e protegido por um tecido, o pericárdio. Tá? Então, o tamanho do nosso coração é aproximadamente esse tamanho aqui, tá? O tamanho de um punho fechado. Tá? Fica aqui na região centro, voltado para o lado esquerdo. Tá? É basicamente mais ou menos nessa região que fica o nosso coração. Tá? Então é um órgão constituído de músculo, tá? Muscular, e é oco, musculatura conhecida como miocárdio, composto de 4 cavidades, tá? 2 átrios e 2 ventrículos. Tá? Sendo 2 átrios e 2 ventrículos, identifica-se na figura abaixo. Não há comunicação entre o lado esquerdo do coração e o átrio direito. Tá?
Então, não existe essa comunicação, e nem entre os ventrículos. Isso pode ser visto claramente na imagem abaixo. Tá? Além disso, a gente também, localizados nos lados direito e esquerdo do coração, há diferentes válvulas, tá? Tanto entre os átrios, tanto entre átrios e ventrículos, como na saída das artérias. Os vasos que se cruzam, a aorta sai do ventrículo esquerdo e a artéria pulmonar sai do lado direito. Unifica-se em duas e passa passa atrás da aorta. Os nódulos ou nó sinotrial e atrioventricular são formados por células especiais, responsáveis por gerar impulso rítmico, coordenando os batimentos cardíacos, são também chamados de marca-passos. Tá? Então, o nó sinotrial e o nó atrioventricular, tá? São regiões, tá? Esse nó sinotrial aqui, e o nó atrioventricular, são locais aonde, o que acontece? Ali eu vou ter células especiais, células nervosas, que vão mandar pulsos, tá? Nervosos para que meu coração ele tenha aquele tipo de movimento, de sístoles e diástoles. Tá? Movimento sistólico é quando tem a contração, e diástole quando tem o relaxamento. Tá? E é sempre do quê? De cima para baixo. Tá? Contração dos átrios, tá? Sístoles dos átrios, eu tenho uma diástole dos ventrículos. E quando eu tenho uma sístole dos ventrículos, eu tenho uma diástole dos meus átrios. Tá? E ele vai funcionando dessa forma. Para que isso aconteça de uma forma coordenada, durante, por exemplo, uma atividade física, tá? Eu tenho os nós sinotriais que vão fazer esse movimento coordenado, tá? Através de pulsos nervosos que ele vai dando sinal ao nosso coração. Tá? Por isso que é muito perigoso a gente tomar choque, porque um choque elétrico ele pode alterar esse nó sinotrial, esse nó sinotrial, né, atrioventricular, e ele pode fazer com que esses batimentos cardíacos sejam alterados. Tá? E aí eu posso ter uma arritmia cardíaca, uma parada cardíaca, devido a eu levar a algum tipo de descarga elétrica. Beleza? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho lá dos corações dos aflitos, né? E como que acontece o controle da nossa frequência cardíaca, né? Então, a frequência cardíaca ela pode ser ditada através de hormônios, tá? Então, o nosso sinotrial ele vai fazer, então, enviar esse sinal, mas, na verdade, ele recebe esses sinais de um órgão, de um sistema chamado sistema nervoso. Esse sistema nervoso ele é controlado através de hormônios, tá? E esses hormônios é que vão falar assim para o meu corpo se eu devo ter um batimento cardíaco mais acelerado, uma frequência cardíaca maior, uma frequência cardíaca menor. Tá? E um dos hormônios, né, que a gente produz, que faz com que aumente a nossa frequência cardíaca, é a adrenalina. Tá? Então, essa adrenalina ela pode fazer com que o coração tenha um aumento muito grande em relação à frequência cardíaca. Beleza? E o alimento do coração, né? Apesar então desse nosso coração tá todo momento sendo irrigado ou entrando em contato direto com o sangue, o tecido muscular de todo o nosso coração, ele não é alimentado através do processo de difusão, ou seja, não é alimentado através do contato direto com esse sangue. Ele possui um sistema de artérias e veias, tá? Que estão conectadas entre elas, que se comunicam e levam esse sangue arterial e devolvem esse sangue venoso para dentro do próprio coração. Portanto, o processo de irrigação do coração também é feito por artérias e veias, como é feito em todos os órgãos do nosso corpo. Tá? Bom, pessoal, nossa revisão vai ficando por aqui. Qualquer dúvida em relação à prova, eu estou à disposição de vocês, beleza? Tenha uma ótima prova. Grande abraço e até a nossa próxima aula.